Olá, irmãos queridos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto cujo nome é Esperança que Jamais Falha. É uma espécie de lapidação. Quem escreveu o texto foi o irmão Daniel Braga e ele escreveu Para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Daniel. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Peço que vocês, se não se inscreveram no canal, que se inscrevam, acionem o sininho, coloquem lá uma mensagem, enfim, vocês possam contribuir como é possível para que o nosso canal tenha alguma, assim, relevância, né? E que a palavra de Deus possa ser compartilhada. Quero pedir para vocês também que se unam agora comigo numa oração e vamos pedir ao Senhor que nos ensine e que nós possamos aplicar nas nossas vidas, tá bom? Vamos lá? Ó Deus, muito obrigada porque nós temos em Ti esperança, que possamos confiar em Ti sempre e que a partir do que nós vamos aprender hoje, que possamos também viver e compartilhar. É em Teu nome que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, então, nós leremos hoje o texto de Romanos 5, do capítulo do versículo 3 ao versículo 5. Então, a esperança que jamais falha, lapidação, né? É um dos textos mais belos sobre a esperança que não falha. O irmão Paulo vai dizer que a gente também deve se gloriar, deve ficar feliz nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e experiência, esperança. E a esperança não vai confundir a gente, né? Porque Deus coloca e derrama o amor dele no nosso coração. Bom, então aqui a gente vê um processo de lapidação espiritual. Tribulação não é um fim em si mesmo, mas o início do quê? De uma transformação. E se transforma o quê? Em perseverança, que é firmeza em meio às dificuldades. Que vai dar onde? Na experiência, que é maturidade e caráter moldado por Deus. E esperança, que é o fruto final. A gente passa por todos esses processos para chegar na esperança que jamais falha, porque ela está enraizada no amor de Deus. Então, essa lapidação é como um trabalho de ourives. Cada golpe, cada polimento revela um brilho escondido. Moral da história: a esperança cristã não é ilusória. Não é uma coisa que passa como uma nuvem e não deixa nenhum rastro. Não, a esperança cristã não é ilusória. Mas o que? Ela é sustentada pelo Espírito Santo, que garante que a gente não vai ser confundido e nem vai ser envergonhado. Amém? Então vamos ler Romanos 5, de 3 a 5. E diz assim, ó: também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Bom, então hoje a nossa mensagem, ela é bem curta, mas ela é muito profunda, porque ela vai falar da esperança que jamais falha, né? O texto tem esse nome e os versículos escolhidos foram o número 13 e o 4, que diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. Bom, a esperança cristã não brota de um otimismo qualquer, tipo, não, nada disso. A esperança cristã, ela vai nascer
da fidelidade do Senhor, que cumpre as suas promessas. Em Romanos 5, a gente aprende que até as adversidades, os desafios, eles podem servir como instrumentos de lapidação do nosso caráter. Não é fácil, né, passar por todas essas coisas, não é fácil sofrer, não é fácil enfrentar desafios, mas faz parte do processo, né? Cada dificuldade, cada desafio enfrentado é uma oportunidade que nós temos de conhecermos melhor o nosso Deus. Ou uma oportunidade para a gente ter firmeza e valorizar o que realmente importa. Você já, por acaso, ouviu alguém falando que quando passou por uma crise, aquilo foi tão difícil, mas que ali essa pessoa descobriu uma fé inabalável e uma maior comunhão com o Pai? Então, às vezes, a gente passa por algumas coisas e Deus se revela de um jeito que não tem como a gente não perceber a mão dele, mesmo dentro de um desafio, né? Porque o Senhor disse que nos livra das tribulações. Ele não disse que a gente não ia ter, mas ele nos livra das tribulações. Então, sabe, essa pessoa que fala que conseguiu ver Deus e teve maior comunhão numa dificuldade, ela entendeu certamente que na prática a esperança em Cristo não decepciona. Por quê? Porque Jesus Cristo conhece o futuro e cuida de cada detalhe das coisas que nós vamos enfrentar. Ele tem cuidado de nós. Então, quando a tempestade se aproximar, põe isso na sua cabeça. Se lembra que essa tempestade não é o fim, não é o que vai te derrotar. Mas ela sim é parte do processo que conduz a uma esperança madura e sólida. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. A esperança em Cristo renova o hoje e garante o amanhã. Isso é muito maravilhoso, né, irmãos? Tá bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que a esperança em Jesus jamais vai falhar, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo se move. Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? Bom, e agora eu termino com a frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda, entendeu?